Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Guilherme Sales, da Conexis Brasil Digital. Agradeço à organização e a todos a oportunidade de estar mediando esse evento com pessoas ilustres e passarei brevemente aqui ao currículo de cada pessoa que representada. Deputado Arnaldo Jardim é deputado federal desde 2007, preside a Comissão Especial de Transição Energética da Câmara dos Deputados, foi secretário de Agricultura de São Paulo e deputado estadual por 4 mandatos, é engenheiro civil pela USP. Priscila Santana, secretária de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, foi subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da Secretaria do Tesouro Nacional e secretária adjunta da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, além de ter atuado na NTT. É graduada em Economia, História e mestre em Direito Tributário. João Pedro Nobre é advogado, formado pela Faculdade de Direito da USP, atuou em diversos ramos do direito, inclusive com experiência internacional, antes de ingressar na CERT, do Ministério da Fazenda, onde é atualmente assessor do ministro da Fazenda para acompanhamento da reforma tributária. Por fim, professor Eduardo Maneira, sócio fundador do Maneira Advogados, com mais de 35 anos de experiência em direito tributário, e faço aqui menção de direito tributário em telecomunicações também, sempre representando as empresas, conhece bem o setor, professor titular de Direito da UFRJ, autor de várias obras e tendo exercido direção de instituições importantes como a BDF, a OAB, o ABRJ e a Bradt. Feitas essas breves considerações, pessoal, sobre o nosso painel Reforma Tributária, nós estamos em um momento bastante importante para o país, uma vez que a reforma ela deixa de ser teoria, ela sai da emenda constitucional, ela sai das leis complementares aprovadas, viram regulamentos agora. Então, nós estamos diante da implementação efetiva da reforma, que eu acho que é quando o país, os contribuintes, a fazenda pública, as fazendas estaduais vão poder ter a dimensão do que foi aprovado no país, e sei que todos aqui presentes, as senhoras e os senhores aqui presentes, participam e terão participação ativa e muito importante, talvez a fase mais importante agora, de que é que colocar na prática, mostrando seriedade institucional, mostrando que as nossas instituições estão prontas para esse tipo de mudança e servir de inspiração, inclusive, para outras mudanças que o país tanto precisa. Voltando especificamente para o tema da reforma, eu dividi o painel da seguinte maneira. Eu vou fazer uma pergunta que servirá para cada um de vocês, para vocês responderem a pergunta. Depois teremos umas perguntas específicas para cada um e, ao final, a fala é livre para poder trazer a mensagem que queiram trazer. Feitas essas considerações e sem mais delongas, o que eu gostaria de ouvir primeiro, para o deputado, a instituição que o senhor representa, a Câmara dos Deputados, Legislativo Nacional. Como o Legislativo, quais são as principais expectativas do Legislativo, sendo que o Legislativo foi o grande produtor da reforma, a reforma ela nasce do setor dos contribuintes também, com o apoio da Fazenda Pública, mas ela toma concretude com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados e o Senado. Como que agora a Câmara dos Deputados está enxergando a implementação da reforma e quais são os próximos passos no veto no senhor para que essa implementação seja efetiva e se cumpra aquilo que foi aprovado no Congresso. Obrigado. Bem, muito bom dia a todos. Uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui, nesse que é o mais importante encontro do setor de telecomunicações, uma referência para todos nós. Eu estou muito feliz com esse convite, falo isso em nome do Parlamento, a alegria de poder representar a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional aqui, e quero agradecer ao Maneira Associados, que foi quem fez aqui, Eduardo, todo esse arranjo. E acho que tem uma inteligência. Você, como especialista no setor, eu, falando em nome do Parlamento, a nossa secretária de Estado, a Priscila, aqui a representação do Executivo, e você para resolver todas as pendências que aqui surjam, Eduardo. Então, eu acho que nós estamos muito bem posicionados aqui nesse sentido. Acho que vale a pena gastar um pouco de tempo, Guilherme, para lembrar como foi construída a reforma, porque ela muito surpreendeu. Parecia quase impossível, nós conseguimos chegar num acordo. Num momento em que toda a estrutura tributária era um grande Frankenstein, os problemas não estão todos resolvidos, mas muitos foram enfrentados. Por que Frankenstein? Porque foram se acumulando setores que foram hipertaxados e setores que foram menos tributados. Da onde que aconteceu isso? Em alguns casos, por uma facilidade do fisco.
e por uma mais eficiente capacidade de evitar a burla. E aí o setor telecomunicações foi um grande alvo disso. O setor telecomunicações e energia foram os grandes em torno do qual os estados e, de uma forma geral, a própria União buscou reforçar a sua capacidade de arrecadação. Era mais fácil, era mais simplificado. Acho que o setor de telecomunicações, particularmente, vivia um certo inferno do ponto de vista tributário, me permitam usar, com legislações de cada um dos estados convivendo diversas pelo volume e diversas pela incidência. A própria transformação tecnológica que o setor foi vivendo, em que era um setor basicamente de telefonia e passou a ser um setor de dados, passou a ser um setor de serviços, acabou conformando os diferentes enquadramentos também. Então, nós temos algumas operações que são caracterizadas como prestação de serviço e outras do ponto de vista infraestrutural. Acho que esse ajuste também vai beneficiar o setor e permitir um planejamento mais acentuado do ponto de vista das suas atividades. Da onde que veio a surpresa de ser, no meu entender, bem-sucedida a aprovação da reforma tributária? Veio primeiro de um fato com o qual toda a sociedade acho que tem que passar a contar, acho positivo, na minha convicção, que é o fato do legislativo ter mais protagonismo. E não é um fato recente. Isso vem acontecendo e acho que isso é um sinal para o futuro. A reforma trabalhista no governo Temer teve como grande propulsor o próprio parlamento. Depois veio a reforma previdenciária, que aconteceu à época do governo Bolsonaro, o executivo sempre dialogou, mas que teve um grande impulso a partir da ação do então presidente Rodrigo Maia. E agora, a própria reforma tributária teve também um papel muito relevante do parlamento nesse sentido. Eu estou dizendo porque isso acho que conforma também uma possibilidade de nós termos mais estabilidades à legislação. Quando você tem esse papel do legislativo crescendo, você passa a ter uma segurança contra flutuações para que não se multipliquem iniciativas legislativas localizadas, você passa a ter um argumento para a isso se contrapor. E, por outro lado, nós tivemos um ganho muito efetivo, que foi, e acho que eu abro com isso daqui a pouco um cenário para que a doutora Priscila, sua secretária, entre, mas a relevância do federalismo. O comitê gestor que sai e que é uma instância que vai ser muito importante para a implementação desta reforma, que a primeira é sobre o consumo. Nós ainda temos uma reforma pendente sobre a renda, que ensejará um outro debate com outra característica, mas ela recupera de uma forma importante o conceito de federação, para que não seja só um órgão técnico que foi constituído, mas seja uma instância de ajuste entre estados e municípios. Então, acho que isso terá uma relevância muito grande. Depois, diante disso, que são características em que uma uniformização do setor de telecomunicações virá, nós vamos superar aquele momento de disputas, alguns casos municipais, na maior parte estaduais, do ponto de vista de tributação. Acho que sobra o detalhe do regulamento, que eu acho que nós vamos falar na próxima pergunta. Quer dizer, quando e que cuidados ter para que essa implementação sirva o espírito original. Mas eu não tenho dúvida, acho que a própria sociedade, me permito isso para uma frase final aqui, não compreendeu ainda a dimensão da reforma que foi aprovada. Acho que vai se surpreender, e, embora tenha um período delicado de transição, vai se surpreender positivamente com o que foi feito. Obrigado, deputado. Antes de passar a palavra para a secretária Priscila, quero reforçar que a palavra do deputado foi assertiva ao dizer que setores regulados como energia, telecom, eu incluiria aqui óleo e gás, foram penalizados no sistema anterior, o sistema do ICMS ainda vigente, mas a gente já pode chamar de sistema anterior, dada a facilidade de tributação para esses setores. E não porque a seletividade seja mal pensada. A seletividade, se ela for bem aplicada, ela poderia funcionar. Mas acredito que os estados, por conta da realidade dos estados, por necessidade de arrecadação, houve essa transferência de inversão da essencialidade.
dado, a meu ver, a uma falta de controle e de união que os estados, as federações, dentro da unidade, as unidades da federação precisariam ter para poder implementar o sistema anterior. E para que isso não se replique nesse novo sistema, dada o novo sistema, é importante que haja essa conjuntura, essa conversa, esse diálogo institucional. Então, secretária Priscila, passo a palavra à senhora, fazendo a mesma pergunta feita ao deputado, e se quiser explorar outros assuntos também, sobre como a Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul e também o Comitê Gestor está vendo essa nova fase de implementação da reforma, dado até que foram liberados recentemente os regulamentos. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, Guilherme, bom dia aos meus colegas de painel. Eduardo, muito obrigada pelo convite, a Conexis, muito obrigada, gente, é um prazer estar aqui falando para vocês num painel tão importante, num setor tão vital para a economia brasileira. A gente precisa, e aí o deputado foi extremamente feliz quando ele menciona a importância da reforma. Eu costumo dizer, deputado, que a reforma ela tem uma dimensão civilizatória que o brasileiro ainda não se apercebeu dela. Primeiro, a gente faz um chamamento para todos, e em alguma medida todos, se assim o optarem, podem vir a ser contribuintes de IBS e CBS, porque, mais do que nunca, você agora tem uma noção de crédito e débito muito importante, e isso é dinheiro na mesa. Então, impacta fluxo de caixa de empresas, mas impacta também os orçamentos domésticos. Então, assim, tem uma dinâmica civilizatória que o nosso brasileiro ainda não percebeu, mas ele vai percebê-lo tão logo a gente comece realmente a tirar do papel o que estava nas leis complementares da emenda constitucional e implementar. Sobre esse tema, e aí o senhor trouxe um outro ponto que é muito importante. Todo mundo fala sobre o que é o federalismo brasileiro. Ele conceitualmente, idealmente, quando a gente olha o que estatui a nossa Constituição, ele é um federalismo de cooperação, de colaboração, de solidariedade. Mas a prática dos últimos anos, em especial pela dimensão tributária envolvida, fez com que esse federalismo ele fosse muito mais de competição, quase de canibalização, de embate, de choques. Então, mais um ponto de civilidade que a gente vai ter que romper. E isso está se apresentando no comitê neste momento. Não é segredo para ninguém que o comitê ele leva algum tempo para se estruturar entre a edição da emenda constitucional e a lei complementar. A gente teve alguns embates em algumas entes, sobretudo municipais, e as suas conformidades, as suas idiosincrasias, porque os municípios brasileiros são 5.670 municípios, cada um tem um jeitinho, cada um tem uma característica. É óbvio que entre eles houve algum tipo de ruído. Eles não tinham, como no caso dos estados, um espaço no qual a gente estava mais acostumado a debater esses temas, que era o CONFAS. Então, está sendo um aprendizado. Então, imaginar que este processo ele não vai exigir um grande esforço e um grande compromisso da gente, não dá. Isso precisa, e aí, como eu enxergo o setor privado nisso? Como aquele que vai ser o nosso grande mediador. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem um federalismo que se vai construir entre municípios e estados, entre municípios e União, entre estados e União, e entre União e os outros dois. Percebe as dimensões e o potencial de conflito que a gente tem aí? Só muito trabalho, muita cooperação, muito saber ouvir, tá? E muita capacidade e humildade de entender que nenhum desses três atores tem o domínio deste processo. Uma reforma de consumo é uma novidade não só para nós, operadores, nós, administrações tributárias, mas é uma novidade também para o nosso parlamento. Vai ser uma novidade também para o nosso conjunto de procuradores, é uma novidade para os senhores. Então, tudo vai ser muito aprendizado. Se a gente não estiver juntos, a chance da gente entrar em conflito por besteira é muito grande. Então, esse é o meu convite. É para isso que eu acho que painéis como esse devem se dedicar. Por óbvio, a gente sabe que vão existir os conflitos, mas também existem muita boa vontade, muita capacidade de construção coletiva. Essa é a minha chamada. Obrigado, secretária. João, a secretária
traz com muita propriedade a importância que diz respeito à união dos estados e também agora dos municípios para poder implementar a reforma, que é muito importante para o país. E o Ministério da Fazenda sempre foi literalmente um ambiente de encontro dos estados. Confaz realiza no prédio do Ministério da Fazenda, um órgão do Ministério da Fazenda. Então, o Ministério ele já convive, né, com esse diálogo há algum tempo, há elementos novos, e dito isso, dentro da sua perspectiva, a partir de agora, com emenda constitucional, leis complementares, regulamentos, como o Ministério agora está enxergando esses próximos passos de implementação da reforma? Obrigado, Guilherme. Agradeço. É muito difícil de falar depois da secretária Priscila e do deputado Arnaldo Jardim, que em vários momentos das falas eu me vi concordando e até ticando algumas coisas que eu gostaria de falar. Acho que a secretária Priscila foi muito feliz com o uso do CONFAS e com a comparação de o que existe hoje no CONFAS. O Ministério da Fazenda hoje tem uma experiência com relação aos estados e às secretarias de fazenda estaduais, de diálogo e de negociação com todo o país. Isso não acontece, isso não existe hoje, da abrangência com que a reforma tributária exige nessa relação entre União, Ministério da Fazenda, secretarias de Estado de Fazenda estaduais e municipais. Então, quando a gente agrega as representações municipalistas no imposto sobre bens e serviços e nessa governança compartilhada entre estados e municípios e entre estados e municípios e a União, isso se torna um pouco mais complexo. Mas eu sou testemunha dessa boa vontade, dessa capacidade de diálogo e de articulação dos entes municipalistas, dos secretários de Fazenda estaduais e aqui falando, lógico, em nome próprio do Ministério da Fazenda. Eu queria primeiro agradecer também o convite, agradecer ao Guilherme em nome da Conex, agradecer ao Eduardo em nome do Maneira Advogados, agradecer ao deputado Arnaldo Jardim. O deputado mencionou algumas articulações do Legislativo. O Legislativo ele foi muito importante para a aprovação dessa reforma tributária. Lógico, a CERT, então, a Secretaria da Reforma Tributária, liderada pelo secretário Bernardo Api, foi um fórum de diálogos. Nós éramos um time pequeno, com alguns participantes. Nós fizemos o levantamento recente, fizemos 600 reuniões, sem contar audiência públicas e eventos como esse. 600 reuniões com Secretaria de Fazenda, com entes privados, com a sociedade civil. Então, fora todos os diálogos que aconteceram dentro do parlamento, nos estados, nos municípios, por todos nas instituições, sem a participação da secretaria ou com a participação da secretaria. E esse diálogo, essa discussão e essa elaboração da reforma tributária, que contou com todos, e por isso que foi possível aprová-la depois de 40 anos, é o espírito que deve manter, que deve continuar para o regulamento. Essa participação, esse acompanhamento constante do legislativo, da sociedade civil perante a administração pública é fundamental para que aquilo que foi positivado na emenda constitucional continue e seja perene. E eu só queria finalizar com um pedido, mas um apelo público. A gente recebe muitos setores, muitas associações, muitas empresas, e a gente já tem visto, não só do lado da administração pública, mas do lado do setor privado, muito investimento com a reforma tributária. Muito investimento de tempo, muito investimento de recursos e de aprimoramentos para a reforma tributária. E acho que a fala do deputado Arnaldo é muito importante. Nós precisamos garantir a estabilidade da reforma tributária. Precisamos garantir que o cerne da reforma aprovada na emenda constitucional 132 não seja alterado e seja mantido. Lógico que tem ajustes. Até passando um pouco para o Eduardo, tem algumas coisas que não foram tratadas, como o contencioso judicial, que é algo fundamental. Mas alguns ajustes, tem muitos setores que têm dúvidas e que têm uma sensação de que serão impactados positivamente, negativamente. O que a gente tem sempre feito esse apelo público se preparem, façam análise, façam conta dentro de casa, mas vamos esperar o sistema entrar e tenho certeza que todos serão surpreendidos muito positivamente com o novo sistema, com
os avanços da reforma tributária, e aí sim, no momento posterior, com a reforma já vigente, já plena, pensar em alguns ajustes na reavaliação quinquenal. Obrigado, João. Acho que o João fecha bem as falas iniciais dos dois, antes de passar para o professor Eduardo. Acho que, do ponto de vista das autoridades públicas, o João faz um bom fechamento, né, de como que se espera agora, que as autoridades podem fazer o comportamento a partir de agora, o que esperar. Mas a gente queria ouvir também, professor Eduardo, e a advocacia? Porque a gente sabe que o Legislativo tem seu papel importantíssimo, os estados, o Ministério da Fazenda, mas dada a sociedade complexa que a gente vive, a gente nunca vai conseguir aprovar uma legislação perfeita. Conflitos sempre irão surgir. E o senhor milita, professor, em setores de comunicações desde 1994, salvo o melhor juízo, talvez um pouco antes, mas há muitos anos, então já viu, especialmente no setor de telecomunicações, muitas mudanças do ponto de vista tributário do setor. Então, como que a advocacia e a academia também, que representa o FRJ, está vendo essa fase agora de implementação da reforma, uma vez até que, porque já está até virando notícia, quando alguém ajuiza alguma ação contra a lei complementar, contra uma lei, já vira notícia. Ou seja, me parece até que eu senti até uma espécie de torcida. Viu? Falei que ia ter ação, então eu queria entender como que o senhor está vendo essa expectativa aí, a partir da sua experiência. Bom dia a todos. Meus colegas de painel, sintam-se todos cumprimentados. É uma alegria estar aqui nesse evento. Eu sempre, pela academia, sempre fui favorável à reforma tributária e sempre fui minoria na academia. A academia brasileira, infelizmente, teve uma posição conservadora em relação à reforma tributária e uma posição meio contraditória, como que criticando a reforma e como se o sistema vigente fosse bom. E nós sabemos que o sistema vigente já estava se exaurindo, já estava dando os seus últimos respiros. Então, eu sempre fui favorável e sempre torci a favor da reforma tributária, que eu sempre enxerguei como um projeto do Brasil, um projeto de Estado e não um projeto de governo. E aqui quero dar testemunha também que foi fruto de muito diálogo, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Eu tive a oportunidade de ir em comissões de Constituição e Justiça, comissões de tributação, dar a minha opinião sobre pontos que estavam sendo discutidos. O setor, eu tenho muita esperança, especificamente do setor de telecomunicações, ou de comunicações, talvez seja o setor mais beneficiado pela reforma tributária, um dos setores mais beneficiados. Hoje, deputado Arnaldo Jardim, nós sabemos que, quando a Constituição de 88 pôs o S no ICMS e agregou ali na competência dos estados a tributação dos serviços de telecomunicação, foi um desafio muito grande, porque tinha-se a noção do que se dava crédito na compra e venda de mercadoria, na industrialização. E nos serviços, o que dá crédito, o que não dá crédito. Depois, o que é serviço de comunicação? As empresas de comunicação, elas prestam serviços de comunicação propriamente ditos, mas prestam outros serviços e têm outras atividades. Isso fez com que uma empresa de telecomunicação fosse tributada pelo ICMS, pelo ISS, por um regime híbrido de PIS e COFINS. Enquanto prestadora de serviço de telecomunicação estava no regime cumulativo do PIS e COFINS, enquanto vendedora de aparelho celular estava no regime não cumulativo do PIS e da COFINS. E depois, o conflito de competência entre Estado e município. Então, a conceituação de atividades meios, de serviços de valor agregado, do serviço de comunicação propriamente dito. Então, todos, podemos falar adiante, talvez não tenha um setor que tenha tanto litígio em matéria tributária quanto o setor de telecomunicação. Então, um exemplo bobo no que diz respeito à tomada de crédito. A indústria toma crédito daquele consumo de energia elétrica. E o setor de telecomunicação pode tomar crédito
da energia utilizada na prestação de serviço, isso foi objeto de litígio que durou 20 anos nos tribunais superiores. A conceituação de serviços de valor adicionado, de atividades meios, foi objeto de longa caminhada no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à habilitação, por exemplo, baixou a súmula 350. O Supremo Tribunal Federal teve que entrar na questão da assinatura. Então, aqui estou falando tecnicamente, não vou cansá-los. Eu tenho esperança de que o setor vai ter uma tributação mais simples e transparente. Na sua implementação, eu queria dizer à Priscila, nesse momento de transição, acho fundamental o papel do comitê gestor. Uma vez implementada a reforma tributária, essa reforma tributária será exitosa e eficaz se o comitê gestor tiver um papel menor. O comitê gestor é fundamental na implementação da reforma tributária, mas se ela for simples como a gente imagina, se os conflitos diminuírem como a gente imagina, o comitê gestor vai ter um papel mais parecido com o comitê gestor do simples do que com o CONFAS, porque espera-se que terá pouco conflito para administrar. E para encerrar, dentro da implementação, essa reforma do consumo, que avança extraordinariamente em relação ao que nós tínhamos e que ainda temos nessa fase de transição, ela não foi perfeita, vamos dizer assim, porque tivemos que atender às peculiaridades do federalismo brasileiro. Nós temos um IVA à brasileira, porque o IVA, em todos os 150 países, e quase todos, exceção de 1 ou 2, é um IVA único, com a receita compartilhada entre os entes da federação. Mas, aqui, Priscila, eu acho que é um desafio muito bom dentro desse processo civilizatório, que os estados e municípios que têm competência compartilhada para o IVS, eu até, assim, uma visão particular de academia, acho que as alíquotas poderiam ser definidas em lei complementar, porque a lei complementar é uma lei nacional, não é uma lei federal, que se buscasse no comitê gestor um consenso entre municípios e estados, que talvez esse sistema tão simples e transparente pode começar a trazer alguma dificuldade se as alíquotas não forem uniformes. E esse eu acho que é um desafio, vamos dizer assim, do comitê gestor. Porque se nós temos 5.650 municípios, se cada município estabelecer uma alíquota, que eu acho que isso não vai ocorrer, se cada estado estabelecer uma alíquota, aquilo que vem para simplificar pode trazer muitas dificuldades. Então, mas em suma, eu sou esperançoso em relação à reforma tributária, sobretudo em relação, nós estamos falando aqui do setor de telecomunicações, e estou falando em prejuízo da minha advocacia de contencioso, que eu acho que, sinceramente, vai diminuir muito. É o que se espera da implementação desse regime. Nós teremos as dores da transição, nós temos prazos decadenciais e prescricionais que podem ainda, esse regime antigo, gerar contencioso daqui a 10 anos, tendo em vista que ele se encerra em 2032, pode gerar autuação, depois isso pode gerar execução fiscal, mas implementado o nosso sistema, eu estava fazendo uma revisão de todos os temas de contencioso que eu trabalhei nos últimos 30 anos. Todos acabam com a reforma tributária. Essa classificação, isso é ICMS ou ISS, isso é serviço de valor agregado, atividade meio ou serviço de comunicação propriamente dito. Temas como interconexão, é receita de terceiros, é custo, isso tudo acaba com creditamento amplo. Na hora que eu tenho amplo crédito, eu estava assim, o que vai sobrar para o nosso escritório discutir? Então, com isso, encerro a minha primeira participação com um tom de otimismo e de esperança com que teremos pela frente. Obrigado, professor Eduardo. O professor comenta sobre a evolução, né, especialmente jurisprudencial
de telecomunicações, ICMS e energia elétrica, tivemos vários debates. Só porque eu estou com um probleminha no rádio aqui. E me recordei de... Eu vou falar assim porque está com um problema aqui no rádio. E eu me lembro bem, lá nos idos de 2003, 2004, uma determinada companhia telefônica lançou o Disque Piada. E o Disque Piada, houve uma discussão dentro das fazendas estaduais se seria SVA ou se seria comunicação. Isso perdurou anos, foi parar no STJ. Então, eu acho que eram as anomalias do sistema anterior. Acho que nós não teríamos hoje o Disque Piada. Para quem não sabe, era o usuário pegava o telefone, discava, ouvia uma piada e desligava. E se sabia se era comunicação ou não era. Então, a gente espera que esse tipo de problema tenha sido resolvido, mas a gente sabe, né, a lei complementar, centenas de artigos, emenda constitucional. Então, problemas ainda podem surgir. Você já até deu, professor, um spoiler da última pergunta que eu faria, mas eu retorno a palavra a você. Agora eu queria fazer uma pergunta ao deputado, até sobre uma iniciativa, deputado, que o senhor participou em fevereiro, deixando na Câmara dos Deputados, que é o lançamento do monitor da reforma tributária, exatamente com o objetivo de acompanhar essa implementação da reforma. Eu queria saber, deputado, como estão sendo os trabalhos, eu vou fazer 2 perguntas com relação a isso. Eu queria saber como estão sendo os trabalhos do monitor, se vocês já estão recebendo as demandas, especialmente de setores econômicos de infraestrutura como telecomunicações, e queria perguntar ao deputado qual que é o papel de uma entidade setorial forte para poder participar do monitor, para poder levar suas demandas. Queria um pouco o seu testemunho com relação a isso. Muito obrigado. O Eduardo encerrou a nossa primeira rodada falando do otimismo, e nós partilhamos todos disso aqui. Mas você foi enfático com relação a temas delicados que precisam ser tratados e riscos que vão ficar aí estabelecidos. E eu fui beber na fonte, contei com o auxílio do seu escritório, que aqui está, e queria mencionar para vocês, só para todos ficarmos, como se diz, na mesma página aqui, né? Já são 4 notas técnicas publicadas. A primeira delas acabou estabelecendo toda a questão dos insumos agropecuários, normas para a transparência do projeto de lei que deverá vir para estabelecer o imposto seletivo, regulamentação de óleo lubrificante usado e outras coisas mais. A número 2 tratou a nota técnica 2 abordou o tratamento tributário do CBIOS. CBIOS é um certificado dos biocombustíveis dentro da lei do Renova Bio, é uma questão de descarbonização. Isso ensejou todo um tratamento que foi ali visto que estava dando algum ruído e era muito importante nisso, né? Depois, a número 3 abordou questões estratégicas, a nota para a indústria e comércio exterior, a discussão ou não da inclusão do IBS e do CBS no cálculo do IPI e do imposto de importação. E a número 4 estabeleceu questões de base de cálculo do sistema. Estou mencionando isso, elas são mais detalhadas para vocês terem uma ideia de que questões que vão surgir. Ou seja, pode ser, acho que o otimismo se mantém, mas o diabo pode morar nos detalhes, como se diz aí. Então, por conta disso, já havia funcionado à época da reforma tributária, nós constituímos uma frente de parlamentares, frentes parlamentares vinculadas ao setor produtivo. Nós já havíamos atuado em conjunto na reforma tributária e foi uma ótima experiência, tá certo? Congrega-se, por exemplo, a frente do empreendedorismo, congrega-se a frente de comércio e serviços, a frente também da agropecuária, diversas frentes que têm esta conformidade de buscar um Estado mais enxuto, de buscar a plena implementação da reforma tributária. Então, esse conjunto dessas frentes constituiu aquilo que nós estamos chamando, e eu queria convidar a todos, convidar a entidade a participar aqui, tá certo? Isso é muito relevante, que é o monitor da implementação da reforma tributária. Nós temos até um espaço na internet, no Instagram, em que sugestões estão sendo acolhidas. Temos nesse espaço publicado as normas que têm sido já avançadas, toda a questão infralegal. Então, ele é um espaço em que a pessoa pode ter informações e que a pessoa pode fazer questionamento. Pessoas, empresas, entidades e as frentes organizadas do setor produtivo. A dinâmica tem sido muito bacana.
com a participação do Nobre, que faz um belíssimo trabalho lá com o ministro Durigan, dando sequência àquilo que fez o Bernardo Api, com aquilo que é o diálogo que nós temos tido com a Receita, através do Barreirinhas lá. Nós já fizemos várias reuniões, a próxima é amanhã, às 5 horas da tarde, em que nós reunimos com nossa equipe, o doutor Eduardo Lourenço, que integra o Escritório Maneira, tem sido uma pessoa que tem ajudado a coordenar e sistematizar, e eu lhe agradeço muito ao escritório por esse trabalho muito importante que tem sido feito. Nós sistematizamos os pontos, alguns conseguimos esclarecer com o contato que se faz e outros levamos para que isso possa ser estabelecido. Então, são várias rodadas que nos permitiram elucidar pontos, são várias rodadas que nos permitiram tratar desse assunto lá. Então, fazer um convite a todos, disponibilizar para as entidades do setor, para as empresas, que se possa recorrer ali ao monitor, para levar inquietudes, para questionar normas que estão sendo publicadas ou para alertar para problemas. Nós fazemos esse pente fino e dialogamos depois com o executivo na sequência. Tem sido uma experiência muito produtiva e acho que ajuda muito. Quais são, e finalizo com isso, as questões chaves na implementação? Previsibilidade. Quais são as questões? É você preservar os acordos que foram feitos e cuidar muito para não permitir a cumulatividade, porque se distrairmos, nós teremos isso restabelecido por conflito ou por má aplicação desses conceitos. A questão da cumulatividade me preocupa extremamente e a preocupação, de uma forma geral, do Parlamento. Obrigado, deputado. Secretária Priscila, já foi falado aqui anteriormente que o sistema anterior penalizou muito telecomunicações, dado o regime de seletividade de alíquotas. A gente sempre esteve no topo das alíquotas, junto com fogos de artifício, armas de fogo, junto com bens supérfluos, relógio de luxo. Então, foi um dos motivos que telecomunicações sempre apoiou a reforma. O professor Eduardo já trouxe o histórico de jurisprudência também, que muito das anomalias tiveram que ser levadas ao STJ. É importante mencionar, o setor saiu vencedor nas demandas, na maior parte com relação às demandas. Então, é natural que haja uma preocupação do setor de telecomunicações com o novo sistema. Ainda que seja um sistema diferente do anterior, há uma certa ansiedade no que diz respeito, especialmente porque, como a reforma é uma reforma primeiramente tecnológica, estamos preocupados com os regulamentos, mas também com os sistemas operacionais. Isso porque os sistemas, dada a neutralidade da reforma tributária, que é o que se promete, deve conversar com os modelos de negócios, aí não só das operadoras de telefonia, mas de todo o setor produtivo, o que é uma dificuldade, né? Porque é um sistema para todos os setores econômicos. E para dar mais complexidade a esse cenário, nós temos dois órgãos com poder e discricionariedade para poder fazer os seus respectivos sistemas, Receita e Comitê Gestor. Obviamente, a lei determina que os sistemas conversem, sejam uníssonos, né, e que apareçam para o contribuinte dessa maneira. Ou seja, e aí já endereçando para a minha pergunta, como que o Comitê Gestor e a Receita Federal estão se organizando para que o sistema apareça de uma forma só para o contribuinte? Se é isso que o contribuinte pode esperar, um sistema de apuração, de fiscalização e de autuação que seja referente, que ele veja um fisco, porque ele está vendo um imposto. Guilherme, é uma pergunta importante, mas antes eu vou fazer um comentário à fala do professor Eduardo, dizendo, para nós, administração tributária, e aí eu convido todos a fazer um bom exercício de empatia, o senhor ainda tem um emprego por uns 15 anos, afinal de contas o ICMS não vai desaparecer, sobretudo do ponto de vista do litigioso, nós ainda vamos ter bons embates, então não se preocupe, o senhor já vai ter possibilidades, talvez direito de família, direito concorrencial, o senhor vai ter oportunidades, porque ainda vamos ter 15 anos de interação. Quando eu me tornei servidora pública, eu me tornei e fui trabalhar, meu primeiro chefe imediato assim foi o ministro Malan. E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Pri, o meu sonho era, ele era ministro da Fazenda, né? Meu sonho era que no Brasil ninguém conheça o nome do ministro da Fazenda. O dia que a gente se tornar desconhecido, significa que a gente está fazendo o nosso papel. Esse é o sonho do comitê.
é isso que a gente espera. Claro que para isso a gente tem um grande desafio. O senhor mencionou a questão das alíquotas. A própria legislação ela trouxe algumas ferramentas de mitigação, mas, por óbvio, elas não são exaustivas. Então, o que a gente imagina? A ideia do seguro-receita e a mudança da lógica de origem para o destino tende a funcionar como uma boa ferramenta de mitigação. Além disso, você tem o nosso parlamento, o Senado, está preservado a sua competência para cuidar das questões das alíquotas. Lembra que a gente vai ter uma alíquota que ela é piso uniforme para todo mundo. O arrojo de determinados estados e municípios só vai acontecer se ele quiser ir além daquela alíquota. E aí eu espero que em sistemas econômicos muito mais unificados, muito mais harmonizados, a mobilidade de capital, pessoas, vai funcionar como um regramento, como um bom corte. Então, assim, nesse aspecto, eu acho que a gente tem um bom caminho. A própria legislação já teve uma boa preocupação, mas é óbvio que o nosso parlamento está muito atento e o Senado também vai estar de olho. Quando eu olho para o comitê, e aí eu preciso lembrar que, de fato, o senhor tem razão, assim, é uma boa de uma jabuticaba acompanhada por mais 2 outros países você ter essa questão do IVA dual, né? Não era para ser assim, mas em algum momento, na concertação política, e a gente nunca pode se esquecer que tudo tem que ter um lastro da política. A política é alma, gente. Eu não sou daqueles textos que demonizam a política. Para mim, política é coração, é sociedade. Tá? E dentro da dimensão política, concertou-se, entendeu-se que o IVA dual iria ser capaz de assegurar a autonomia para estados e municípios, que era um ente muito preocupado com essa questão. Mas o que a gente está tentando construir nesse período é que essa autonomia, esse IVA dual, ele não pode se refletir na jornada do contribuinte. Então, o contribuinte tem que enxergar um IVA só. Ele é dual por características internas de nosso federalismo, de arranjo, de como a gente fez para construir a reforma. Mas, para o contribuinte, a ideia é que ele tenha um sistema único, que ele tenha obrigações acessórias únicas, que ele tenha layout de documentos únicos, que ele entre num sistema único. Por exemplo, no caso dos estados, a gente tem um pedaço que a União não tem, porque a gente tem o dever de... É um potinho único, e a partir daí a gente vai ter que fazer a distribuição desse recurso. Então, a gente vai ter, e eu acho que é isso que o comitê tem que se dedicar. É disso que a gente está falando. O resto, o para fora, tem que ser uma coisa só, que vocês se identifiquem isso. Mas isso não é fácil. E eu vou dar um exemplo para vocês, que deve ter passado despercebido, mas que mostra o tanto que a sociedade brasileira, tanto que nós somos complexos. Fizemos o regulamento. Do ponto de vista do comitê, estávamos prontos para que o regulamento fosse publicado, do IBS fosse publicado junto com da CBS. O que acontece? Mandamos e estamos aguardando o Diário Oficial. Publica-se o Diário Oficial. Uai, saiu só a CBS, cadê o IBS? Mas não era para ser uma coisa só? Aí a gente liga para um, conversa para outro, conversa... Não, o PGFN entendeu que vocês não precisam publicar do instrumento da União. O Diário Oficial é da União, não é de estados e municípios. Bom, mas o comitê não tem um Diário Oficial. Aí combate-se uma... Gente, ficamos 2 semanas discutindo onde publicar o bendito regulamento. E a solução era a mais fácil de todas elas. Pendura no site, acabou, está publicado. E foi feito. Aí tem uma construção de vários pareceristas, vários procuradores de Estado, junto com a PGFN, dizendo que o Diário Oficial da União também é eletrônico, não é mais papel, então pode publicar no site. Perdemos 2 semanas discutindo onde publicar. Então, são esses detalhezinhos que vocês precisam puxar a nossa orelha. Não é legítimo, o povo brasileiro não merece que técnicos, tanto do governo federal quanto estaduais, percam 2 semanas discutindo onde vai publicar um troço. Tá? Não é disso que a gente está falando. Então, e aí você está coberto de razão. Quando você me provoca assim, como é que estados e União vão se coordenar? Conversando, dialogando. Quando eu cheguei aqui, o João virou e falou assim, Pri, precisamos conversar. Eu falei,
Vamos conversar, já marcamos para a semana que vem uma conversa. Porque o nível técnico ele é importante para dar substrato, mas para ter essa percepção e essa discussão de que quem importa não sou eu, não é o comitê, quem importa é vocês, é a sociedade brasileira, a gente precisa talvez produzir uma sintonia maior em nível de governança entre o comitê e a Receita Federal e o Ministério da Fazenda, e é nisso que a gente vai estar trabalhando. Do ponto de vista de sistema, a ideia, e aí assim, hoje eles estão sendo construídos dentro da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, porque ela tem um histórico, ela tem uma tradição em construir sistemas. Ela desenvolveu a nota fiscal eletrônica, desenvolveu a nota fiscal eletrônica de serviço de telecom, ela tem um lastro, ela já funciona como Secretaria de Fazenda virtual para 26 unidades federativas, só não tem um estado que está conosco, mas a gente presta serviço processando outros dados dele, então a gente já tem uma construção para isso. Mas o que a gente está tendo esse cuidado? E eu falei isso com o meu pessoal, falei, gente, eu quero que vocês se aproximem muito do SERPRO, porque esse sistema tem que ser um só. Não faz o menor sentido a gente disponibilizar aos senhores sistemas duplos, documentos acessórios duplos. Isso é um custo que a gente está rompendo com uma promessa que foi feita quando da aprovação da reforma. Perfeito, secretária. E além da NFCom, especificamente a Nota Fiscal Eletrônica de Comunicação, a Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul foi quem também desenvolveu o cashback social, que hoje foi aplicado na reforma, e que o setor de telecomunicações apoiou desde o projeto de emenda constitucional, aprovou quando foi aprovado a emenda constitucional e aprovou da lei complementar. Nós temos preocupações do ponto de vista operacional com relação ao cashback, uma vez que nós estamos na obrigatoriedade de devolução em fatura. Então, isso é parte das nossas preocupações, não porque não confiamos no instrumento, como disse, a gente sempre apoiou, mas é muito importante que o sistema operacional do cashback, assim como outros pontos, seja convergente ao modelo operacional, ao modelo de negócios das operadoras, das empresas de telecomunicações e também dos outros setores, energia, óleo e gás. O óleo e gás ele não está em devolução em fatura, né? Energia e saneamento, de modo que seja efetivo como foi no Rio Grande do Sul, de forma exitosa. E já levando para o João, exatamente o ponto que a secretária traz são essas preocupações operacionais que dizem respeito à implementação da reforma de sistemas. Como disse, o Ministério da Fazenda foi e é um locus de espaço para receber as autoridades fazendárias para poder discutir até então questões referentes a benefício fiscal do ICMS e agora sobre todos os assuntos afetos à matéria tributária também, né? Então, como que o Ministério da Fazenda, dado especialmente essas preocupações, e trazendo aqui para telecomunicações, as preocupações com o documento fiscal em duplicidade, creditamento, apuração, split payment, a parte do cashback que eu mencionei, como que o Ministério da Fazenda está recomendando ou pretende recomendar a Receita e Comitê Gestor para poder desenvolver esses sistemas? Obrigado, Guilherme. Primeiro, queria começar sugerindo ao deputado Arnaldo e à Priscila que também o monitor tenha um contato com o comitê gestor, porque agora, como a gente tem uma relação entre o IBS e a CBS quase como siamesa, muitas das decisões precisam ser conjuntas, então esse diálogo é muito importante. Dentro do Ministério da Fazenda, e isso é uma diretriz do ministro Dario Durigan, nós temos nos colocado muito abertos ao diálogo. Isso vem desde a gestão Fernando Haddad, desde a secretária da Reforma, quando o Daniel Lara está aqui, a gente tinha 4 ou 5 pessoas na secretaria para receber essas 600 audiências que eu mencionei. E agora, os remanescentes, eu, o Rodrigo Arair, o Manuel Procópio, fora o time da Receita, a gente tem acompanhado numa posição um pouco mais executiva e gerencial, e principalmente realizando esse diálogo com o parlamento, com as secretarias de fazenda estaduais e municipais, com a sociedade civil, para ouvir, para entender quais são as demandas e levar para esse diálogo entre o comitê gestor e a Receita qual é o nosso posicionamento, como nós entendemos que esses assuntos deveriam ser tratados e deveriam ser endereçados no regulamento. A regulamentação ela foi publicada e tanto o Comitê Gestor como a Receita Federal abriram canais de diálogos. Então, nós temos esse canal constante com o Parlamento, seja via o monitor ou outras iniciativas, audiência pública, é constante o diálogo, mas também a Receita abriu, o Receita Atende, eu não lembro o nome específico, mas é um canal
da Receita Federal para recebimento pelas associações de âmbito nacional, de sugestões, aprimoramentos, itens que não foram endereçados no regulamento, poderem também ser trazidos numa versão 2.0 do regulamento. Porque a reforma, ela exige essa constante reavaliação de como estão os trabalhos, como está essa implementação. Em muitos temas, a gente tem uma posição lá dentro do Ministério da Fazenda de olhar a floresta como um todo. Então, muitas vezes, a Conexis, que está olhando para aquele setor específico, para aquelas árvores ali da telecomunicação, dizem, olha, tem um tema específico do cashback no pré-pago, que a operacionalização é um pouco mais complicada do que o que está sendo colocado para o geral. A gente não consegue, nessa avaliação superficial, nessa avaliação como um todo, saber desses problemas específicos. Então é muito importante que as associações, que os segmentos se organizem e tragam demandas como essa de forma estruturada, de forma organizada, para que a gente consiga discutir, debater internamente e dar alguma solução. Falando um pouco dos sistemas, o Ministério da Fazenda, e aqui falo em nome da Receita, em nome do SERP, a gente está 100% à disposição para disponibilizar sistemas, conversar, integrar esses sistemas, claro, com as devidas adaptações, mas para que essa experiência seja, assim como a secretária Priscila falou, da forma mais simples e transparente para o consumidor. Esse é o objetivo da reforma. E eu queria mencionar só um atributo específico, que é a apuração assistida. A apuração assistida, todo mundo está na época de declarar o imposto de renda. Tem lá a declaração simplificada, a declaração assistida, em que a própria Receita Federal diz o que ela entende, com base nos dados que nós temos, que seja a sua declaração do imposto de renda. Você pode ir lá, tem alguns erros, é normal. Tem alguma informação que a Receita não tem esse acesso, então você complementa ou corrige e aperfeiçoa aquilo. A reforma tributária traz esse modelo para todas as empresas do Brasil na reforma tributária. E isso, essa apuração assistida, e aqui falo Receita Federal, mas também o Comitê Gestor, essa apuração assistida ela é importantíssima, porque no momento em que você emite uma nota fiscal, em que alguém emite uma nota fiscal para a sua empresa, essa informação é colocada no sistema de forma transparente para que a empresa e o contador tenham acesso àquela informação. E no final, você tem acesso a todas as suas notas emitidas em seu nome e a todas as notas que você emitiu, podendo ter de forma transparente ao vivo um acompanhamento dos seus débitos e dos seus créditos, do quanto de imposto deve ser recolhido naquele mês, pode pagar pelo próprio portal. Então, esse avanço usando a tecnologia é fundamental para simplificar o pagamento de tributos, que é um pouco a fala do ex-ministro Malan, de que nós queremos que tudo esteja colocado para que o contribuinte, para que o empresário possa gastar o menor tempo possível olhando para a apuração e para o pagamento de impostos no país. Obrigado, João. Ótimas colocações. Eu só queria falar que, por conta do tempo, a minha ideia era fazer uma fala final para cada, mas eu acho que o Eduardo vai ficar com a palavra final, com a minha última pergunta, e faz o fechamento aqui para a gente, por favor. Professor, o senhor disse que telecomunicações teve um avanço com a reforma tributária, dada a complexidade do sistema anterior. Mas a gente convive também com outros problemas que vão além da tributação do consumo propriamente dita. Então, quais, na visão do professor, tendo militado em telecomunicações há tantos anos, quais problemas do setor de telecomunicações, do ponto de vista tributário, ficaram de fora da reforma, mas que poderiam ter entrado, ou então que o Legislativo ainda pode se debruçar sobre esses temas? Bom, antes de falar do que ficou de fora da reforma, ainda vou falar um pouquinho dos desafios da reforma para o setor de telecomunicações. Você disse bem a questão do cashback. Hoje, o setor de telecomunicação não tem mais o critério da seletividade para a tributação do consumo. A seletividade sobreviveu apenas para o imposto seletivo. Então, a seletividade foi substituída pelo regime de cashback. A CBS, para quem está no cadastro único, vai ter o que se chama de cashback, eu poderia até chamar de isenção. Né? Na própria fatura vai isentar a CBS e o IBS uma isenção parcial de 20%. Né? Mas há um desafio na tributação com esse regime agora que não tem mais classificação,
e a tributação passou a ser no destino, é muito fácil falar assim, um carro construído, um automóvel construído em São Paulo, vendido para o Rio de Janeiro, o imposto é devido ao estado do Rio de Janeiro, que é o destino. É aquele produto que vai ser transportado. Como é que funciona o destino, deputado Arnaldo Jardim, no serviço de telecomunicação? Então, é um desafio tecnológico e a Lei Complementar 214 trouxe para a telefonia fixa uma regra, que é onde está instalado o aparelho fixo, e para o aparelho celular. Então, para o aparelho celular é onde é a residência, né, do usuário. E aí precisa do cadastro. Então, o que se percebe é que essa reforma tributária, para ser eficiente, eficaz, ela é dependente da tecnologia. A tecnologia tem que funcionar para a questão do split payment, para a questão do cashback, para a questão de saber qual é o destino do serviço de telecomunicação para fins de pagamento. Então, agora, o que ainda nós temos de desafio? A transição, como a Priscila disse, que nós ainda vamos conviver com o ICMS 15 anos, e a questão levantada pelo deputado Arnaldo, fundamental, que nós temos que continuar vigilantes para essa não cumulatividade ter sinais de cumulatividade na sua implementação. Então, acho que esses são os grandes desafios para a implementação para todos os setores, inclusive para o setor de telecomunicação. Mas o setor de telecomunicação, nós estamos aqui falando da tributação do consumo, mas a tributação do consumo ainda, o que falta para o setor de telecomunicação? A questão da tributação setorial, que hoje nós temos, deputado, um litígio enorme no que se refere a aqueles tributos que alimentam FUST, Funtel, Condecine, Fistel, né, que são taxas hoje que fazem um papel arrecadatório e não de custear a atividade estatal de fiscalização, de poder de polícia. Nós estamos com uma questão colocada no Supremo atualmente do que se refere ao Fistel, as taxas de fiscalização e funcionamento, taxas de fiscalização e instalação, que dão um superávit. O Dr. Baigorre está no painel do lado e ele sabe muito bem disso, que hoje há no caixa da Anatel mais de 20 bilhões referentes à arrecadação dessas taxas de fiscalização e funcionamento, e a rubrica de custo da fiscalização da atividade, que é de 30, 40 milhões por ano, e essas taxas arrecadam em torno de 3 bilhões por ano. Então, o setor que passa a ser beneficiado, porque essa classificação havia, eu acho que esse é um problema que vai ser superado, a TV a cabo presta serviço de comunicação. A Netflix não presta serviço de comunicação. E havia uma tributação distinta, sendo que para o usuário ele não vê distinção entre a TV a cabo e a Netflix, por exemplo. Isso a tributação passa a ser a mesma, mas só que essas chamadas OTTs, Netflix, elas ainda não têm o encargo setorial. O encargo setorial que fica concentrado nas empresas de telecomunicação. Então, eu acho que essa tributação específica, setorial, é o próximo desafio a ser enfrentado, além da questão, como colocada pelo deputado Arnaldo Jardim, da tributação da renda, que atinge a todos os setores. Mas eu diria que a tributação do consumo está bem encaminhada e em boas mãos, aqui representada, comitê gestor representado pela Priscila e pelo João Nobre, aqui do Ministério da Fazenda, e pelo deputado Arnaldo Jardim, que está lá no Congresso vigilante para todas as questões referentes à implementação, ao regulamento dessa reforma, que é uma reforma de fato estrutural.
A primeira reforma que nós temos estrutural desde a emenda constitucional 1865. Quer dizer, desde a emenda constitucional 1865, que depois o Código Tributário praticamente replicou a emenda constitucional 1865, a Constituição de 67 replicou, e a Constituição de 88 fez mudanças no ICMS, mas agora nós temos uma reforma estrutural. Obrigado, professor. Desculpe interrompê-lo, mas precisamos encerrar aqui. Foi excelente a sua fala final. Acho que fica a mensagem da mesa. Beleza? Obrigada, Obrigado. Guilherme. Tchau, tchau, gente.